Paz de Deus a todos. Amém? Hoje gostaria de falar sobre quem é o Senhor Jesus. Vamos orar antes? Senhor Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua gloriosa e santa presença, agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por Tua misericórdia, bondade para conosco, e rogar que o Senhor nos ensina, nos instrui pelo Espírito Santo e que possamos, ó Deus, ser iluminados pela Tua Palavra, que é a revelação. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, gostaria primeiramente de fazer uma leitura da Palavra de Deus no Evangelho de João. E se você puder, abra a sua escritura agora neste momento e eu vou ler o Evangelho de João, capítulo do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do jeito do Pai. Louvado seja Deus. Essa última parte que lemos, louvado seja Deus. Vejamos bem, o Evangelho de João inicia a palavra que antes de Jesus nascer lá em Belém, ele já existia. Ele é um ser eterno. Louvado seja Deus. Segundo João, meus irmãos, Jesus estava com Deus e ele era Deus. Oh, glória! Por isso ele criou todos os corpos celestes. Isto inclui o universo, as estrelas, o sol. Louvado seja Deus. E também todo tipo de ser vivo neste planeta. Então, meus amados, ele mesmo, o Criador, entrou no espaço e no tempo de sua própria criação, vindo-se a tornar criatura em forma humana e habitar entre nós. Como isso é possível? Pela palavra de Deus, meus amados. Uma jovem virgem de nome Maria, entre 14 e 17 anos, morava numa cidade chamada Nazaré. Ela recebeu a visita de um anjo mandado por Deus, o qual recebeu instruções de Deus que ficaria grávida por obra do Espírito Santo. Nasceria dela um menino, o qual ela deveria colocar o nome de Jesus. Pois bem, quando ela ficou grávida, o mesmo anjo também orientou José para que não abandonasse Maria num momento tão difícil. O anjo visitou José, meus irmãos. E está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Vamos ler. Louvado seja Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre o assunto, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que foi nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Mateus 1, 18 ao 24.
Louvado a Deus. Para quem não crê, meus irmãos, esse relato vai soar um pouco estranho, no mínimo surreal. Vamos dizer assim, isso aí é coisa que eles inventaram. Por que não? Né? Para quem não crê, talvez pode pensar que eles estão escondendo um tipo de pecado grave para aquela época cometido pelos dois. Então resultou na gravidez de Maria. Pode pensar, poderia mesmo, por que não? Mas é nesse ponto, meus amados irmãos, que as profecias se cumprem, louvado a Deus. Nesse caso, a profecia citada por Mateus está no livro de Isaías. Louvado seja Deus. E foi escrito muito tempo, irmão, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Não tem como algo se cumprir precisamente. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus, porque nosso Deus, Ele é fiel. Ele cumpre a sua promessa. Louvado seja Deus. O livro de Isaías é conhecido como Escritura Sagrada. Ou melhor dizendo, Palavra de Deus, né? Como é reconhecido pelos judeus e até o dia de hoje. Louvado seja Deus. O fato, meus amados irmãos, que o profeta Isaías, nesse livro, nós podemos ler no capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Louvado seja Deus. Essa passagem, meus irmãos, vamos ler uma outra passagem também, que está escrito no livro do profeta Miqueias, escrito cerca de 740 anos antes do nascimento de Jesus. Pode acompanhar na sua Bíblia. E você, Belém, Efrata, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de você sairá aquele que me há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias capítulo 5, versos 2. De acordo com as profecias desse profeta Miqueias, o menino que haveria de nascer, meus amados, já existia antes do seu nascimento, desde a eternidade. Oh, glória! Pois bem, meus irmãos, vamos observar, meus irmãos benditos, que a palavra de Deus ela é fiel. Ela cumpre nos seus mínimos detalhes. Não tem como negar o fato. Louvado seja Deus. Algo previsto há tantos anos. E não é 2, 3 anos. Há muitos e muitos anos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, naquela época, o imperador romano César Augusto, ele decretou, ele publicou, na verdade, obrigando... diferente das eleições, né? Hoje a pessoa vai ou não justifica o voto, né? Mas naquela época não. O imperador deu uma ordem, tinha que obedecer. Então ele convocou um decreto onde todas as pessoas daquele império tinham que fazer o recenseamento. Vamos ver na leitura na palavra de Deus, então. Louvado seja Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império Romano para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então, Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas, capítulo 2, versos 1 ao 7. José teve que ir para Belém, meus irmãos, porque o decreto determinava isso, que cada pessoa deveria ser recenseado na cidade de seus antepassados. E José, ele era, aliás, os antepassados de José, eles eram da cidade de Belém. Por isso, eles tiveram que sair de Nazaré e ir até Belém. Lembre-se, meus amados, eles não deveriam estar ali.
a não ser pelo fato de que Deus tinha escolhido Belém e não Nazaré. Glória a Deus, mas no tempo de Deus. É perfeito. Deus moveu o coração daquele homem e ele teve a brilhante ideia de fazer um recenseamento. E foi esse caminho que obrigou o casal Maria e José, que estava grávida, a se deslocar de Nazaré para Belém. Uma distância muito longa. Mas deveria cumprir para que estivesse ali e se cumprisse aonde Jesus nasceu, em Belém. Louvado seja Deus. E a profecia se cumpriu, meus amados. Foi coincidência? Isso é tudo, meus amados? Não, acredito que tem muito mais. Louvado seja Deus. A cidade de Belém, meus amados, a cidade de Belém fica ao sul de Jerusalém, mais ou menos 9 quilômetros. Pode fazer uma análise, uma pesquisa no mapa. Após o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, chegou na cidade de Jerusalém os sábios do Oriente, guiados por uma estrela. Eles tinham viajado aproximadamente 2 anos até chegarem lá. Eles estavam à procura do recém-nascido rei dos reis, rei dos judeus, né? E foram ter uma audiência com o rei Herodes daquela época, que era o rei da Judéia. Herodes estava por fora do que ele estava falando, então ele convocou para participar da reunião os líderes judaicos, os escribas, fariseus, dentre os judeus ali. Então vamos ler aonde está escrito isso. Louvado seja Deus, no livro de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos, sábios, estudiosos, né, do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela haveria aparecido a eles. Enviando-os a Belém, disse-lhe: vão, busque informações precisas a respeito do menino, e quando tiver encontrado, me comunique, para que eu também vá lá e adorá-lo. Mateus capítulo 2, versos 1 a 8. Então os líderes, os religiosos deram informações exatas do nascimento de Jesus. Mas como assim? Consultando as escrituras sagradas do livro do profeta Miqueias, que nós já falamos sobre isso, 740 anos antes do nascimento, antes daquele dia. Louvado seja Deus. Com isso fica a pergunta: é uma coincidência? Depois daquela audiência, eles saíram dali e foram, encontraram o menino Jesus, adoraram ele. Mas logo, glória a Deus. Irmãos, mas vamos lembrar novamente, José e Maria só estavam ali por causa do recenseamento, se não fosse não estaria ali. Acontece, meus amados irmãos, que os sábios, né, eles começaram a viajar 2 anos antes. Como assim? Como podemos falar dessa maneira? Como podemos ter certeza disso? Após a partida dos magos, Herodes mandou matar todas as crianças de Belém e dos arredores ali. Por que ele fez isso, meus amados? Porque os sábios foram avisados por um anjo que Herodes tinha más intenções com o menino. E isso já fazia 2 anos. Então Herodes sentiu-se enganado e mandou matar todas as crianças ao redor que tivessem de 2 anos para baixo. O anjo também orientou José que saísse dali e fosse para o Egito e permanecer lá até
que Herodes tivesse morrido. Tudo isso, meus amados, está relatado em Mateus capítulo 2, no versículo 13 e 14. Perdão, 13 a 16. Oh, meus amados, poderia ser uma história fantástica, uma história de aparição de anjos, visões, por que não? Uma história, daí vem de novo, meus irmãos, a profecia. Um homem de Deus chamado Oséias, que viveu 750 anos, muito antes do nascimento de Cristo, ele escreveu o que Mateus relata no seu evangelho: do Egito chamei o meu filho. Oh, glória! Sozinha, essa profecia sozinha não significaria nada, meus irmãos. Poderia se referir a qualquer filho, de qualquer família, em qualquer época, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Mas quando nós lembramos de uma outra profecia que diz que uma virgem conceberia a criança, e daquela outra profecia que indicou o local do nascimento, que estava a 120 quilômetros da cidade onde eles moravam. Quando lembramos dessas duas profecias, o que dizer, meus amados? Como explicar que alguns homens começaram a viajar para conhecer aquela criança 2 anos antes? E mais, meus irmãos, mais de 1 ano antes dela ser concebida. Oh, glória! Cabe aqui uma questão. Porque o nosso Deus deu profecias como estas, que nós lemos, acompanhamos aqui durante esse vídeo, e muitas outras profecias escritas centenas de anos antes dos acontecimentos. Oh, glória a Deus! Além disso, meus amados, existe um detalhe importante. As profecias foram Então, meus irmãos, e você também que assiste esse vídeo, por que Deus incentivou então esses profetas para escrever? Eu creio, meus irmãos, que é para que você, eu e todos saibam que Deus está nessa história. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra, por essa história linda. Louvado seja Deus. E cremos que, louvado seja Deus, todo o propósito, todas as profecias serão cumpridas, porque Deus é fiel nas suas promessas. Louvado seja Deus. Tenha aqui um ótimo dia. Louvado seja Deus, com a gloriosa paz de Deus. Amém.